Bom, pensando nessa semana aí do governo do presidente Lula, com essas últimas pesquisas, né, de popularidade, que expectativa se tem para esses números que devem chegar aí da economia? Pois é, e eles começam a chegar agora. A previsão era começar a chegar às 9 horas da manhã, né? São os números da pesquisa Focus do Banco Central, também a previsão, enfim, os números do Banco Central para previsão de crescimento de 2024, inflação. A gente vai ficar de olho hoje, balança. Eliane, acabou de sair aqui, ó, a atualização do podcast. Deixa eu te passar aqui, ó. Mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu estável pela sexta semana consecutiva, em 15%. Em janeiro, o Comitê de Política Monetária aumentou os juros de 12,25% para 13,25%, né, reiterando o colegiado a sinalização de mais uma alta de 1 ponto percentual a 14,25% na próxima reunião em março. Então, considerando apenas as 49 projeções atualizadas nos últimos 5 dias úteis, mais sensíveis a essas novidades, a estimativa intermediária para a taxa básica de juros no fim de 2025 passou de 15,25% para 15%. A mediana para juros no fim de 2026 permaneceu em 12,5%, um mês antes era de 12,25%. A estimativa intermediária para o fim de 2027 permaneceu em 10,5%, ante 10,25% 4 semanas antes. Nessa ata da reunião de Copom de janeiro, a afirmação de que a elevação dos juros é compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. A gente tem... a economia é a questão central, né? Quando a gente vê a queda do presidente Lula nas pesquisas, né, na pesquisa Datafolha, que foi dramática, né? O Lula com 24% de aprovação, é o menor índice de todos os 3 governos do Lula, né? O primeiro, o segundo e agora esse terceiro, pior nível de avaliação do Lula presidente. A gente vê que isso tudo está muito... Tem vários outros fatores, né? O fator da internet, a agitação da oposição, que é muito dura e muito ramificada na internet. Você tem também falta de rumo do governo, as frases equivocadas do presidente, as brigas internas, mas é claro que um fator decisivo para isso é exatamente a questão da economia. Né? A gente tem a manchete do nosso Estadão hoje sobre a inflação de alimentos que atinge em cheio as classes C e D. Né? Inflação de alimentos equivale a baixa popularidade. E inflação de alimentos bate exatamente na base da pirâmide, que é uma base populosa, robusta, que são as classes D e E, né? D, E e também a C, né? Que é a classe intermediária, e isso significa o quê? Que bate num eleitorado que é tradicionalmente identificado com o PT e com o presidente Lula. Foi decisivo, por exemplo, para a eleição, para a vitória de 2022. Então, a economia é um fator sempre decisivo para o bem-estar de um país, das famílias, de toda a sociedade e também para uma posição confortável dos governantes. Vem aí, esse é apenas um dos dados que o Banco Central está divulgando hoje. Daqui a pouquinho, provavelmente, vamos torcer para isso, ainda durante o nosso programa, a gente possa ter aí mais números sobre os indicadores do Banco Central. Vamos torcer. Outro que saiu agora também, é tudo pingadinho, né? Mas está sendo atualizado aqui no broadcast do Estadão, que a economia brasileira cresceu 3,8% em 2024, na comparação com o ano anterior, segundo o IBCBR.
O indicador subiu 0,02% no trimestre móvel encerrado em dezembro, na comparação com os 3 meses anteriores, considerando a série com ajuste sazonal. Então, na série sem reajuste, o IBCBR teve expansão de 4,42% no trimestre até dezembro, frente ao mesmo período de 2023. Mas a gente vai colocando esses dados assim que vão saindo aqui na nossa conversa. Agora, esse número é muito positivo para o governo, porque a gente estava falando que a economia tem um peso enorme, né, para o bem-estar das pessoas, das famílias, da sociedade, e também define muito a popularidade dos governantes. Isso vale para o bem e para o mal. E 3,8% de crescimento da economia em 2024 é uma boa notícia para o governo. Lembrando que lá no início de 2024, o mercado trabalhava com 2,9% de crescimento. Depois isso foi crescendo, né? No final do ano chegou a 3,4%, depois passou para 3,5% e 3,8%, batendo ali em 4%, é uma boa notícia para o governo, portanto, para o presidente Lula. É claro que crescimento é importante porque gera renda, gera emprego, gera bem-estar. Mas, lembrando que o indicador inflação, particularmente de inflação de alimentos, é um fator muito poderoso da economia na política. Muito bom. Só lembrando que o IBCBR ainda é tido como prévia, né, Eliane? Aí o crescimento oficial ainda vai ser divulgado pelo IBGE, mas é muito bom esse 3,8%. Vamos falar também de uma expectativa para a semana, Eliane, que é a posição da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe. Não estamos falando só de ataques golpistas de 8 de janeiro, porque esse aí já teve andamento, já teve gente condenada, mas daquela trama, né, descoberta em investigações da Polícia Federal e que envolve até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Semana quente, deve ser? Ah, com certeza. Essa semana, bem, a gente trabalha pouquinho, né? Aqui em Brasília a gente trabalha bem pouquinho, mas essa semana a gente vai trabalhar muito, sim, porque vem chumbo grosso por aí. A Procuradoria-Geral da República, PGR, já sinalizou que não está brincando em serviço, né? A última decisão da PGR foi em relação à cúpula, a ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal pelo 8 de janeiro. E a PGR veio quente, que estava fervendo, né? Porque foram 7 indiciados, né? Ela pediu a condenação, né? O julgamento, a condenação de 7, principalmente coronéis, mas também um major e um cabo da cúpula da PM, que no dia 8 de janeiro, enquanto os vândalos bolsonaristas quebravam tudo na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, né, os policiais tomavam água de coco ali na Catedral de Brasília, faziam um olho gordo, alguns até confraternizavam com os golpistas, com os criminosos. Então a PGR foi muito dura, atribuiu vários crimes para a cúpula, ex-cúpula, né, da PM do DF, né, por a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por não cumprir as suas funções constitucionais, etc, etc. Se foi assim com, vamos dizer, a raia miúda, a sinalização é de que a PGR vem quente contra a cúpula política, a cúpula, vamos dizer assim, mentora, né, a cúpula
que estava por trás disso no governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa, a previsão geral é de que a conclusão da polícia, da PGR, com base nos relatórios da Polícia Federal, que tudo isso seja divulgado ainda nesta semana antes do Carnaval. Lembrando que dos 40 indiciados pela Polícia Federal, dos 40, 28 são militares, inclusive generais de 4 estrelas e um almirante de esquadra, ou seja, top da carreira militar. Seguimos a conversa aqui com a Eliane Cantanhede, não sobre popularidade do governo, mas popularidade das Forças Armadas. A confiança dos brasileiros está em queda desde meados de 2023 e hoje 7 em cada 10 brasileiros dizem não confiar no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira. São só 24% que dizem confiar nas forças e 4% disseram não saber se confiam ou não. São os dados da pesquisa Atlas, né, que saiu nesse fim de semana também, Eliane. Como é que as Forças Armadas estão rebatendo a essa percepção? Pois é, né? Essa pesquisa Atlas é demolidora também, né? 72% não confiarem no Exército, na Marinha e na Aeronáutica é meio inédito isso, né? Só para comparar, né? A instituição pela pesquisa mais bem avaliada é a Polícia Federal, né? E as Forças Armadas ficaram atrás da Polícia Federal, da PM, do STF, né? Quanto ao governo federal, 42% apoiam, 50% desaprovam, ou seja, a desaprovação é superior à aprovação. Isso condiz com a pesquisa Datafolha e com a pesquisa IPEC, né? Não em números, mas em tendência. Agora, o Congresso Nacional é sempre o último, né, na avaliação, lá no finzinho, com apenas 9% de aprovação. Mas vamos ao que interessa neste caso, que é a questão das Forças Armadas. O Estadão deu essa pesquisa ontem à noite, e ontem à noite mesmo eu já entrei em ação e conversei com fontes da Marinha e do Exército, tanto da ativa quanto da reserva, e primeiro, né, há um certo consenso de que é aquilo que eu sempre falo aqui na nossa Rádio Eldorado há anos. O presidente Jair Bolsonaro, quando presidente, foi o pior presidente da história para a imagem das Forças Armadas, né? Tem uma regra que vem de décadas para as Forças Armadas, que é o seguinte: a política entra por uma porta e a ordem e a disciplina saem pela outra, né? Então, o Bolsonaro contaminou as Forças Armadas. E aí eu até faço justiça ao presidente Lula, que nos 2 primeiros mandatos, o presidente Lula investiu nas Forças Armadas, na renovação de equipamentos, na compra dos caças da aeronáutica, na sofisticação e modernização dos tanques do Exército e no programa, no programa de submarinos, né, da Marinha, inclusive ali com a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear. Já o Bolsonaro não. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro ficou comprando no varejo, enchendo o Palácio do Planalto de generais, né, botando só generais no Ministério da Defesa, criando privilégios a mais na Previdência Social, aumentando soldos até artificialmente.
enfim, participando de tudo quanto era cerimônia. E o efeito agora está aí, porque quando veio toda a revelação do golpe, da tentativa de golpe, você via todas as mensagens, mensagem escrita, né, mensagens de celular, né, a história ali de que queriam, inclusive, matar o presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, o então presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Então, isso foi muito demolidor para a imagem das Forças Armadas, né? E nas minhas conversas, o que eles dizem? Que tudo isso é muito triste, mas era previsível que isso tenha acontecido. Lembrando que a grande guinada, a grande despencada da imagem foi a partir da divulgação desse conluio todo da tentativa do golpe de Estado. Mas, de outro lado, uma alta fonte do Exército ontem questionou os números da Atlas. Por quê? Porque em dezembro, tanto o Datafolha quanto o IPEC fizeram pesquisas também sobre popularidade das instituições, e o Exército, a Marinha Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas continuavam no primeiro lugar e bem avaliadas, perdendo sim, né? Vem caindo o apoio, vem caindo a aprovação, a popularidade das três forças. Isso, inclusive no IPEC e no Datafolha. Mas não é uma despencada como a Atlas identificou. E a Atlas tem uma margem de pesquisa menor, ouvindo 800 e poucas pessoas, principalmente pela internet. Então, apesar de concordarem que houve sim uma perda de avaliação, né, os militares me dizem que a pesquisa Atlas foi exagerada. Muito bem. Avaliação fresquinha que você traz aqui pra gente. Mas vamos falar também desse estrategista, o Elon Musk, que lá dos Estados Unidos está chamando para um ato bolsonarista em 16 de março, Helene? Aí é que tá, né? Acho que vocês vão lembrar que eu escrevi no nosso Estadão e trouxe aqui na nossa Rádio Eldorado que uma das estratégias do bolsonarismo para concorrer, né, primeiro, para tumultuar um ambiente, segundo, para concorrer com as notícias avassaladoras que virão aí do julgamento da tentativa de golpe no STF, que seria a massificação da palavrinha maldita que é impeachment, né? Que eles começariam a jogar essa palavrinha a rodo na internet. E aí, olha só, que coincidência, eu falei isso na semana passada, escrevi isso na semana passada. E não é que o Elon Musk, lá dos Estados Unidos, ele que é o rei, o campeão da internet, ele vai lá e defende o impeachment do presidente Lula. Isso é coincidência? Vocês acham que é coincidência eu ter escrito semana passada, ter falado na semana passada? Ou seja, já havia esse movimento pipocando ali, pululando na internet aqui no Brasil, e o Elon Musk falar isso de lá não é à toa. Eles vão ficar massificando a ideia de anistia para os criminosos de 8 de janeiro, porque a intenção é ampliar essa anistia para o Bolsonaro mais adiante, e a questão do impeachment. Mas a coluna do Estadão trouxe ontem que o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, conversou com o Bolsonaro e o Bolsonaro desautorizou o uso da palavra impeachment no ato bolsonarista que eles estão pretendendo fazer aí em meados de março. Ou seja, mas que a palavra está pululando, está. Para conseguir a cassação do Lula, não, porque eles sabem que não tem ambiente político, ambiente popular, ambiente midiático para isso.
mas é apenas como estratégia para concorrer com o julgamento do Bolsonaro. Quem vai estar no alvo esse ano não é o Lula. Esse ano quem vai estar principalmente no alvo é o Bolsonaro. Muito bem, Eliane. E no mundo dos esportes temos bom representante, né? Lá na Argentina, que agora vai chegar no Rio de Janeiro aí, quem sabe mais uma vitória de João Fonseca. Olha, eu sabia que esta Carolina Ercolim não ia perder a chance de fechar a nossa segunda-feira, né, Raíssen, com o João Fonseca, né? Olha, lavou a nossa alma, a gente, o filme, né, Ainda Estou Aqui, perdeu o BAFTA para o Emília Pérez, para filme em língua estrangeira, mas quer saber uma coisa? O João Fonseca está lavando a nossa alma. É o mais jovem brasileiro a ganhar o ATP dos hermanos argentinos, inclusive. Enfim, olha, gente, esse garoto a gente ainda vai falar muito, muito, muito dele e lava a nossa alma.